Por que tantos homens sentem que estão estagnados, vazios, desconectados da própria essência? Por que, mesmo com acesso a conforto, tecnologia e facilidades, muitos ainda se sentem fracos, inseguros, perdidos? A resposta é simples e brutal. Porque evitam a dor? Porque fogem do desconforto? Porque acreditam, ou foram ensinados a acreditar, que a vida deve ser fácil, leve, sem grandes pressões. Mas isso é uma mentira perigosa. A verdade é que nenhum homem se torna forte vivendo uma vida fácil. Desde os tempos mais antigos, os homens que deixaram sua marca no mundo foram aqueles que encararam a dor de frente, que abraçaram os desafios, que sangraram, caíram, fracassaram e mesmo assim continuaram. O sofrimento, apesar de parecer um castigo, é na verdade um convite à evolução. Ele aparece quando você está sendo chamado a crescer, a sair da infância emocional, a abandonar a mediocridade, a se tornar quem você nasceu para ser. Neste vídeo, vou lhe mostrar por que o sofrimento é essencial para a evolução masculina. Vamos entender como a dor molda o caráter, fortalece a mente e transforma a vida de quem decide enfrentá-la. E mais, você vai ver como aplicar isso na sua própria jornada, seja nas dificuldades físicas, emocionais ou financeiras. Se você sente que está travado, que falta direção, que a vida parece te testar o tempo todo, talvez o que te falta não seja motivação. Talvez o que falta é entender que você está na forja. E é aí que guerreiros são feitos. O sofrimento nunca é em vão. Ele ensina, ele molda, ele fortalece. Mas antes de falarmos sobre como crescer com a dor, precisamos entender a diferença entre dor e sofrimento. A dor é inevitável. Você pode senti-la no corpo, na mente, no coração. Mas o sofrimento é opcional. É a maneira como você encara essa dor que define quem você se torna. Grandes homens não fogem da dor, eles a encaram de frente. Eles entendem que sem desafios não há crescimento. A mente humana tem um mecanismo de defesa chamado homeostase. Isso significa que ela quer te manter confortável, evitar riscos, te proteger do desconhecido. Mas a evolução está do outro lado dessa zona de conforto. Você só cresce quando desafia seus limites. O sofrimento molda um homem, assim como o fogo molda o ferro. Mas para entender isso, imagine a jornada de Caio. Havia um jovem chamado Caio, que vivia em uma vila pacífica, aos pés de uma grande montanha. Desde pequeno, ele ouvia as histórias dos anciãos sobre os guerreiros lendários que, para alcançar a grandeza, precisavam escalar até o topo da montanha e enfrentar os desafios do caminho. Um dia, Caio decidiu que também se tornaria um desses guerreiros. Ele partiu ao amanhecer, com o coração cheio de coragem e os olhos fixos no horizonte. No início, a caminhada era fácil. O sol aquecia sua pele, a brisa era suave e o caminho era reto. Mas, conforme subia, as dificuldades começaram. A primeira aprovação foi uma tempestade repentina. Ventos violentos arrancavam árvores do chão e a chuva fria castigava seu corpo. Ele pensou em desistir, mas lembrou das histórias. Todo guerreiro precisa enfrentar a fúria da natureza antes de dominar sua própria força. Ele seguiu em frente. Então vieram as feras da floresta. Lobos cercaram seu caminho, testando seu medo. Ele poderia correr, mas escolheu enfrentar. Com um galho afiado, lutou contra eles até que fugissem. Aqueles que fogem do medo são perseguidos por ele. Aqueles que o encaram tornam-se senhores de seu próprio destino. No terceiro dia, esgotado e ferido, Caio encontrou um velho ferreiro no meio da trilha. O homem moldava uma espada sobre uma bigorna incandescente. Caio perguntou:
Por que você aquece o metal até quase destruí-lo? O ferreiro sorriu e respondeu: porque o fogo purifica. O metal fraco se quebra. O forte se torna uma lâmina imortal. O sofrimento é o fogo que separa os fracos dos guerreiros. Essas palavras ecoaram na mente de Caio. Ele percebeu que cada dor, cada provação, cada fracasso era um golpe de martelo moldando sua alma. Dias depois, ele chegou ao topo da montanha, não como o mesmo jovem ingênuo que partiu, mas como um homem forjado pelo sofrimento. O sofrimento não é o fim da jornada, mas o processo de moldagem. Se você está passando por dificuldades, lembre-se, você está na forja. Resista, aprenda, cresça, porque no final você não será mais o mesmo, será muito mais forte. Caio entendeu que cada dor era um golpe de martelo moldando sua alma, e assim é com todos nós. Mas de que formas o sofrimento pode nos transformar? Vamos analisar os 3 tipos de desafios que forjam um homem. Cada gota de suor derramada em um treino é um tijolo a mais na construção do seu caráter. O corpo forte é reflexo de uma mente disciplinada. Você não treina apenas músculos, você treina disciplina, resistência, mentalidade. Dor nos músculos, isso é progresso. Os guerreiros espartanos passavam por treinamentos brutais desde a infância. O objetivo? Criar homens resilientes, preparados para qualquer batalha. O corpo é o primeiro campo de batalha de um homem. Rejeição, decepção, perdas. São nesses momentos que um homem descobre sua verdadeira força. Muitos só começam a crescer de verdade após um término, após um fracasso, após uma traição. A dor emocional pode destruir, mas também pode construir. Tudo depende de como você decide reagir. Pense nos grandes filósofos estoicos: Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto. Todos sofreram perdas, traições, injustiças, mas em vez de se vitimizarem, eles usaram essas experiências como combustível para a grandeza. A falta de dinheiro ensina lições que a abundância nunca ensina. O fracasso financeiro separa os fracos dos fortes. Quem se acomoda permanece na mediocridade. Quem usa a dor como combustível cria impérios. Os homens mais ricos do mundo passaram por falências antes de se tornarem bilionários. O que os diferenciou? A capacidade de aprender com o sofrimento. O problema não é perder dinheiro. O problema é não aprender com isso. Todo grande investidor sabe, perdas são inevitáveis, mas são apenas temporárias para quem persiste. Agora que você entende a importância da dor, a questão é: o que fazer com ela? Primeiro, adote a mentalidade de crescimento. Cada desafio é uma oportunidade de aprendizado. Cada fracasso é uma lição. Segundo, crie resiliência. Pequenos desafios diários preparam você para grandes batalhas. Treine sua mente como treina seu corpo. Terceiro, não confunda sofrimento produtivo com sofrimento inútil. Se algo não está te ensinando nada, corte da sua vida. Quarto, construa um propósito. Um homem sem propósito é como um navio à deriva. A dor só faz sentido quando está te levando a um lugar maior. O sofrimento, embora doloroso, é uma das ferramentas mais poderosas de transformação que um homem pode experimentar. Ele quebra ilusões, destrói zonas de conforto e revela verdades cruas sobre quem realmente somos. Ele arranca máscaras, silencia o ego e coloca o caráter à prova. Veja bem, o mundo moderno faz de tudo para nos manter anestesiados. Quer que fujamos do desconforto, que vivamos uma vida segura, sem riscos, sem dores. Mas é exatamente nesse conforto excessivo
que muitos homens perdem sua essência, tornam-se frágeis, indecisos, sem propósito. A ausência de dor gera ausência de força. A verdadeira masculinidade não nasce do luxo, mas da luta. Não nasce da facilidade, mas da frustração, do fracasso, da queda e da coragem de levantar. Cada adversidade carrega dentro de si um presente oculto, uma lição, uma habilidade, uma parte de você que só pode ser revelada quando tudo parece estar desmoronando. O que separa os que se tornam homens de verdade dos que vivem como sombras de si mesmos é a forma como respondem ao sofrimento. Você pode escolher ser vítima ou pode escolher ser forjado. Assim como Caio descobriu no alto da montanha, você também vai perceber que a dor nunca foi sua inimiga. Ela sempre foi o fogo que te forjava, o caminho que te guiava, o teste que te lapidava. Então, da próxima vez que a vida te colocar de joelhos, não se pergunte, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que isso está tentando me ensinar? Quem eu preciso me tornar para superar isso? Porque no fim, o verdadeiro guerreiro não é aquele que nunca sente dor, é aquele que escolhe crescer através dela.